Boa tarde a todos. Hoje, dia 5 de junho de 2015, aqui o Roger Batei. Vou comentar os três que eu fiz hoje no mini índice e no mini dólar. Bom, no mini índice primeiro. Eu fiz bastante operações. O mercado hoje de manhã não foi fácil, nem no mini nem no dólar. Eu comecei aqui quando ele veio aqui o gráfico de 5 minutos. Quando ele fez esse candle de queda, eu pensei que ele ia cair mais. Eu vendi a 53,30, ele começou a cair, repicou e eu fechei a 25 com 5 pontos de ganho. Aí cometi um erro, né, ele subiu, caiu novamente, pensei que dessa vez ele ia perder esse fundo. E vendi a 53.035, não perdeu, tentou várias vezes perder, mas ele não perdeu. Aí, em vez de encerrar com pelo menos 15 ou 20 pontos, eu segurei e ele subiu. Eu segurei a posição por uma razão simples, é que nós estávamos aqui no check-in Moneyflow picando, ainda negativo, né, nessa hora, estava aqui, portanto bem negativo, tudo estava me mostrando queda. Nos 5 minutos também, né, apesar de o check-in Moneyflow estava um pouco repicando, mas muito fracamente. Então, eu pensei que um teste iria pelo menos testar novamente a mínima do dia. Então, segurei, foi bastante desconfortável, né? Subiu eu cheguei a ter quase 300 pontos de perda, e de repente foi para baixo. E aqui, quando ele chegou aqui, fechei. Né? Eu coloquei uma recompra aqui com 80 pontos de ganho, e fechei com 80 pontos mesmo. Aí ele subiu, ele voltou a cair, aí eu pensei que dessa vez ele ia voltar. Não, mesmo pensamento do que aqui, hein? Tinha duas soluções, ou ele ia perder esse fundo, ou então era uma conjeção, ele voltava no topo. Então, vendi novamente a 995, ele subiu, fechei rapidamente a 70, né, com 75 pontos de perda. E aí, esperei recuar, quando ele recuou, comprei, eu fechei aqui com 75 pontos de ganho, comprei novamente, eu fechei com novamente 75 pontos, e aqui fiz mais uma operação de compra, estava complicado aqui, não pensei que iria estourar o topo da conjeção, mas estourou, aí fez uma conjeção, mas acabei fazendo 30 pontos aqui com dois contratos. Tudo isso foi com um contrato, aqui com dois. A partir daí passei a operar com dois. Comprei novamente aqui a 495, que eu fechei a 525, ou seja, 30 pontos novamente. Aqui eu perdi 10 pontos, aqui ganhei 25. Ou seja, no total eu ganhei 325 pontos no mini índice, o que não foi ruim no mercado como esse. Podia ter aproveitado melhor essa alta aqui. E com certeza aqui foi, vamos dizer, um lentido mental minha, né? Pelo menos aqui eu devia ter estopado para aproveitar essa alta também, mas tudo bem. O principal é ter fechado positivo, 325 pontos, foi bastante positivo. Agora vamos ver o que eu fiz no dólar. O dólar foi mais complicado, porque o dólar foi muito volátil hoje, muito, com muita velocidade. É uma volatilidade extremamente perigosa. Né? O dólar não é um ativo onde dá para ficar sonhando. Então, realmente, apanhei um pouco hoje de manhã. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui ele abriu em gap de alta, caiu, repicou, e quando ele fez esse retorno na média, aqui nesse gráfico de 90 tick, quando ele começou a subir, eu comprei aqui a 67,50, só que boom, ele foi para baixo imediatamente. Né? Cada barra desse, esse 90 tick dá meio minuto mais ou menos. Então a gente vê que em menos de um minuto ele foi para baixo e estopei com 3 pontos. Então comecei mal o dia. Depois aí não teve a velocidade de pensamento necessário para inverter a posição, na verdade, para vender. Porque aqui, se ele não tinha rompido, que ele ia para baixo, era um pivôzinho de baixo aqui. Mas eu não fiz.
Aí ele caiu bastante. E aqui foi aqueles anúncios, né, do payroll, etc., nos Estados Unidos. Aqui ele entrou em leilão, caiu, repicou, caiu, entrou em leilão novamente, foi para cima, entrou em leilão novamente, foi e continuou para cima. Então, realmente, esse tipo de mercado, para mim, eu não gosto de operar isso. Eu sei que tem gente que se dá muito bem com esse tipo de mercado, eu não sou lento demais ainda para apostar nisso, né? E apostar em mercados assim. Sempre tenho medo. Gente, uma barra dessa são 20 pontos, 21 pontos. Ele fez aqui, só para ter uma ideia, ele fez 90 pontos. 90 pontos em 5, 10, 15, 20, 25, 30. É meia hora, vamos dizer. É raro ver isso. 90 pontos em meia hora. E se a gente olha daqui até aqui, dá 80 e, vamos dizer, 80 pontos em 5, 10, 15, 20, 25 minutos. Então é brutal. Isso é brutal. Aqui eu tentei fazer um trade, um pouquinho mais para frente. Esperei ele sossegar um pouco. E aqui, quando ele recuou, ele estava já mais manso. Né? Ele recuou, começou a repicar, pensei que ele ia voltar aqui. Eu comprei aqui, né, a 192, só que boom, ele fez assim, era pulos que ele fazia. Né? Não é nem. Então inseri no zero, consegui inserir no 0 a 0. E foi de fato, né, subiu mais do que estava esperando até. Mas não teve a coragem de segurar mesmo. Então depois eu não fiz mais nada. Esperei ele sossegar mesmo. E realmente estava muito volátil. A gente pode ver a volatilidade dele era realmente assustadora. Difícil, porque só para lembrar, cada ponto dele dá 50 pontos do mini índice. Então não dá para errar, pegar 7, 8, 10 pontos na cara numa boa. Aí depois, a 11, um pouquinho mais de 11 horas, aí fez algumas operações aqui. Né? Quando ele fez esse movimento, eu estava esperando que ele caísse mais. Obviamente ele repicou imediatamente, fechei com mais 2,5 pontos de perda. Aqui, quando ele repicou, chegou aqui no topo, vendi novamente, né, e ganhei 3 pontos. 89 a. Não, 2,5 pontos. Aqui ele repicou na média, novamente vendi, mas dessa vez ele me estopou com 1,5 ponto. E aqui a gente vê que ele perdeu essa LTAzinha aqui, perdeu. Então apostei novamente na venda, 190, vendi a 190, recomprei a 187, 3 pontos. E fiz mais duas operações, se não me engano. Então aqui, ok, e não, só aqui mesmo, só aqui, que eu vendi a 191 e eu recomprei a 190. Bom, no total ele fiquei negativo de meio ponto no total, né? Era só segurar mais um pouco aqui. Novamente ele veio, se segurou aqui a 190, a gente vê que aqui ele hesitou um pouco, eu preferi segurar o meu ponto do que apostar e pegar na cara uma barra como essa, né, que é uma barra de, vamos dizer, pegar tudo, são 3,5, né, imagine. Então, fechei com mais um ponto de ganho e fiquei satisfeito. Então, o meu dia não foi ruim, foi positivo, foi positivo. No bruto, eu fico bem positivo no bruto, mas infelizmente no líquido que não foi tão bom. Fechei com R$ 60 de ganho bruto. Eu fiz 16 operações, 10 positivas, 5 negativas. Né? Foi principalmente no dólar, que obviamente. 3 operações positivas, 3 negativas no dólar, enquanto que no mini índice a gente vê 7 positivas e 2 negativas. Então, no líquido,
No líquido, acabei ganhando, vamos ver aqui, R$ 9, né, muito pouco, né, o custo foi elevado porque foram 16 operações, mas enfim, R$ 9 foi positivo, né, 0,98% da minha margem. Então foi isso. Então uma boa tarde para vocês, bom fim de semana e até segunda-feira.